Olá, graça e paz. Meu nome é Malu, eu faço parte da Igreja Verbo da Vida em Guarulhos. Esse é o nosso mini curso online, onde nós estamos apresentando aulas acerca de identificação com Cristo. Nós estamos já na 10ª aula e eu gostaria de incentivar você, se porventura não assistiu às nossas aulas anteriores, que você buscasse no nosso canal do YouTube as aulas que nós tivemos antes dessa, para que você possa chegar até essa inteirado sobre aquilo que nós já ensinamos, ok? Temos lá também disponíveis outras matérias que eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para a tua vida. Então vamos seguir adiante. Eu quero dizer para você que hoje nós estaremos falando sobre ressuscitados com Cristo. O que isso nos traz, o que isso faz de nós em termos práticos, em termos legais, vitais, né? O que é que a ressurreição representa para nós que estamos em Cristo. Amém? Primeiramente eu quero já embasar isso como sendo a ressurreição algo essencial para a nossa redenção. A ressurreição é a consumação da redenção. Amém? Sem essa ressurreição não haveria redenção em Cristo. Ok? Eu quero em primeiro lugar trazer um texto em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é um capítulo que fala muito sobre ressurreição, então é interessante que você possa ler ele completo, né? Mas vamos ler do versículo 1 ao 4, que nos diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Do 5º ao 8º versículo, nesse mesmo texto, você vai ver Paulo discorrendo acerca das testemunhas oculares, das pessoas que estiveram diante do Cristo ressurreto. Você vai ver que não foram poucas pessoas, né? Ele narra o número de pessoas e nós podemos ver que mais de 500 pessoas puderam ver Jesus ressurreto, ainda aqui na terra, antes de subir aos céus. Ok? Nós estaremos passando aos aspectos da redenção em Cristo, e eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, mas principalmente sobre o aspecto prático. Eu vou passar por aspectos legais, aspectos vitais, e também nós entraremos mais fundo no aspecto prático. O aspecto legal, ele sempre vai se referir ao que já foi conquistado por Cristo, mediante as profecias, mediante as Escrituras, tudo que as Escrituras apontavam para Cristo, Jesus cumpriu. Amém? E esse aspecto legal, ele sempre se refere ao tempo passado. O aspecto vital é o que começa com a nova vida em Cristo. Quando nós nascemos de novo, através desse novo nascimento, damos o início a um processo de aperfeiçoamento. É aquilo que Deus está fazendo em nós hoje. Amém? É aquilo que nós estamos desfrutando em Deus hoje. Ok? Esse é o aspecto vital. Agora eu quero passar para o aspecto prático, que é o que nós vamos enfatizar mais nessa aula, que diz a respeito daquilo que nós praticamos de acordo com o que ele já fez. Veja, aspecto prático, lógico, obviamente, fala em praticar aquilo
que nós temos e somos como ressurretos em Cristo. Ok? É o reconhecimento de que hoje nós já podemos viver essa vida de ressurreição. Tá certo? Texto Efésios 2:6 diz assim pra gente: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebam que nós, por Deus, nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus e ele nos assentou juntamente com ele nas regiões celestes. Ok? Colossenses 3, do 1 ao 2, diz assim, e depois nós vamos dar uma paradinha para a gente entender melhor tudo isso, né? Mas olha só o que diz Colossenses 3, 1, 2. Dando seguimento àquilo que Efésios 2 estava dizendo, Paulo diz assim, em Colossenses 3, 1, 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Percebam que o apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, olha, isso aí eu estou parafraseando, ok? Trazendo o texto que nós lemos anteriormente e juntando com esse. Olha, uma vez que nós fomos ressuscitados com ele, nós nos assentamos com ele nas regiões celestiais. Uma vez que nós somos ressuscitados, já estamos tendo essa condição de ressurretos com Cristo, então, porque nós ressuscitamos, nós devemos então agora passar a buscar as coisas que são lá do alto. Passar a pensar apenas nas coisas que estão em Cristo, ou que são lá do alto. Por quê? Aquilo que nós vemos ou percebemos ou que temos aqui na terra não nos pertence mais. Existe uma vida nova que recebemos na ressurreição de Cristo. Ao nascer de novo, ressuscitamos com ele e recebemos uma nova vida, uma nova natureza em Deus por meio dele. Amém? Então, não temos mais que viver no contexto terreno. Precisamos pensar e buscar as coisas que estão lá, junto com ele, ou junto com nós mesmos, assentados nas regiões celestiais. O que é que nós temos, uma vez assentados com eles? Amém? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Existe a versão interpretada da Bíblia, que se chama A Mensagem, que traz esses dois versículos de uma maneira muito ampla e eu acredito que vai trazer um maior entendimento, né, acerca daquilo que Paulo está falando. Diz assim, Colossenses 3, 1, 2, diz assim: então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo aqui, não é? E como foi bem interpretada essa versão da mensagem. Veja que ele está dizendo, é sério mesmo? Vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo? Isso é sério? Então, se isso de fato é sério, ajam de acordo com ela. Ajam de acordo com as coisas do alto, aquilo que norteia, que é norteado por Cristo. Amém? Vivam buscando essas coisas e pensando nestas coisas, não mais nas coisas terrenas. Então não devemos mais andar tristes, cabisbaixos,
como que desfalecidos em nós mesmos, nós ressuscitamos com Cristo e uma nova natureza faz parte da nossa vida agora. Esta ressurreição nos trouxe uma nova vida, uma vida abençoada. Amém? Então, essa nova conduta, não só espiritual, mas também prática, ela deve ser executada por nós, ela deve ser externada por nós. Aquilo que nós recebemos deve se manifestar no nosso dia a dia. Amém? Se somos ressuscitados com Cristo, devemos andar como aquele que é ressuscitado, ok? Não devemos mais andar como nós andávamos antes, em morte, em tristezas, em perdas, em misérias, e tudo aquilo que nós tínhamos anteriormente. Amém? Sendo assim, nós devemos entender que nós precisamos, dentro dessa conduta nova que nós temos em Cristo, estar renovando a nossa mente, botando em prática a palavra de Deus, e trazendo com mansidão aquilo que, pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, nos é ensinado, nos é revelado. Agora mesmo, o Espírito Santo está nos revelando algumas coisas e nós temos que trazer essas coisas para nós e passarmos, não a termos elas apenas guardadas, mas externar aquilo que nós temos aprendido, vivendo e praticando estas coisas. Amém? Como pessoas que ressuscitaram da morte para a vida. Amém? Então, estas coisas nos farão andar em ressurreição, em novidade de vida, manifestando a nossa nova natureza em Deus. Aquilo que Cristo é hoje, isto é o que nós também somos. A palavra diz isso, tal qual Ele é, somos nós hoje. Amém? Colossenses 1, do 13 ao 14, fala algo assim, que eu acho bem interessante de nós passarmos por isso e trazer essa realidade para a nossa vida. A palavra diz assim, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebam que aqui ele está falando em dois tipos de governos, império e reino. Amém? E eu fiquei assim, um pouco intrigada com isso, porque ele usa império e reino. Qual é a diferença, né? Sendo que a gente sabe que um império é muito vasto, é muito grande, ele alcança maior extensão territorial, vamos dizer assim. E aí eu fui buscar a diferença entre esses dois modos de governos e eu encontrei lá uma nota sobre essa diferença entre império e reino. E olha o que diz aqui. A questão da extensão territorial é relevante, mas talvez a diferença mais importante entre os dois conceitos seja outra. O rei governa seu próprio povo, enquanto o imperador é soberano de outros povos conquistados não só pela força, mas também pelo poder econômico e pela eficiência diplomática. Vejam só, você pode estar pensando assim, não, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque quando nós fomos transportados para o reino do Filho, do amor de Deus, quando nós saímos do império das trevas, nós estamos tomando a posição de um povo que foi adquirido por Deus em Cristo Jesus em amor. Fazemos agora parte do povo de Deus. Nós não somos mais errantes, não somos mais aqueles que estão andando sem saber para onde estão indo. Mas nós fazemos parte de um reino, temos um rei em amor. Somos o povo dele. E em contrapartida,
o império, ele faz o quê? Ele nos traz a ideia de um governo opressor, onde nós fomos roubados. E foi isso que aconteceu. Fomos tomados por uma força, nós fomos levados ao pecado e somos opressos, porque temos um império que não é de amor sobre nós e que tem uma conotação mesmo de tirania. O diabo não quer saber quem é que você é, se você é bonzinho, se você não é bonzinho. Tudo o que para ele é interessante é que você não tenha Jesus. Tudo o que para ele interessa é que você esteja do lado daqueles que ainda não ressuscitaram. E uma vez estando nesse lado, ele te oprime, ele traz medo, ele traz insegurança, ele traz toda a sua bagagem maligna para nos afetar e nos manter em cativeiro. Amém? E a palavra diz assim, que Deus nos transportou do império das trevas, ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Através da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, ele nos arranca, ele nos tira, ele nos resgata das mãos de Satanás ou desse império opressor. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero ainda ler com você no capítulo de Colossenses 3 ainda. Eu vou botar o meu óculos para enxergar melhor. A minha Bíblia está com a letrinha bem pequena. Eu vou ler para vocês Colossenses 3, do 12 ao 17. Vamos ver o que é que está dizendo lá. Percebam. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai uns aos outros. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, assim como o Senhor vos perdoou e vocês os têm perdoados, esta mesma paz domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, vejam, e tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do nosso Senhor, dando por ele graças a Deus. Aleluia! Portanto, amados, nós vimos aqui pela palavra que nós somos um povo adquirido, um povo escolhido de Deus, santo e amado. E nós devemos nos revestir de todas essas qualificações, todas essas qualidades que o apóstolo Paulo narra aqui, para manifestar, para dizer de quem é que nós somos, para trazer a manifestação da verdadeira realidade que nós temos hoje em Cristo Jesus, ou seja, de pessoas que vivem uma nova natureza, a natureza de Deus. Amém? Ele nos transportou de um império opressor para um reino de amor. Porém, nós precisamos externar e expressar essa nossa nova condição em Cristo. Uma vez que nós somos ressuscitados, entendemos que não vivemos mais a morte, mas vivemos a vida e caminhamos para a vida eterna,
com a certeza e a convicção de quem nos resgatou e de onde nós estamos assentados. Ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestes, juntamente com Cristo. Essa é a nossa condição hoje. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha absorvido essa palavra, eu espero que eu possa ter passado isso com clareza para você. E o que eu desejo é que essa palavra não saia apenas de dentro de você, ela não fique dentro de você, perdão, ela saia, ela se externe e ela passe a ser não só da boca para fora, mas toda a sua existência seja tomada por esta vida, pensando, falando, desejando e manifestando com obras essa ressurreição que faz parte de nós hoje. Amém? Que você possa ser abençoado na prática da palavra, desta palavra, e tenha uma vida abençoada, porque ela já chegou e faz parte de você agora. Em nome de Jesus. Shalom.